Glória a Deus, Deus seja louvado mais uma vez. Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Quem está falando mais uma vez é o pastor André Araújo. E é com alegria que nós estamos aqui para gravar mais esta live, mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Espero que cada irmão e irmã esteja bem, juntamente com a sua família. Amém? Acreditamos que Deus, Ele continua no controle de todas as coisas e as nossas vidas estão guardadas no esconderijo do Altíssimo. Como diz o Salmo de número 91, quem está à sombra do Onipotente descansará. Deus seja louvado hoje e sempre, pois Ele é o Senhor de todas as coisas. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus e nesta live trazer a lição de número 10 da Escola Bíblica Dominical. Compartilhar com os irmãos e irmãs mais uma vez a palavra do Senhor, trazendo orientações e instruções acerca do tema hoje, que vai ser a intercessão de Paulo pelos Efésios. Eu quero que os irmãos e as irmãs estejam acompanhando, a lição através da revista da Escola Dominical. Se você não tem a revista desse trimestre, que você esteja acompanhando através da Bíblia Sagrada. Convido também mais uma vez os irmãos e irmãs a comentarem os nossos vídeos, dizendo se estão gostando, se as mensagens estão sendo edificantes para as vossas vidas. Interaja conosco aqui, pois esse trabalho de enviar mensagens de vídeo, quando a gente não tem um feedback, a gente não sabe até que ponto a gente tem atingido a necessidade do povo de Deus. Hoje, graças a Deus, nós estamos com mais de 120 pessoas no nosso canal e o nosso objetivo aqui é espalhar a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação. Por isso eu peço a você, meu irmão, minha irmã, você que estará assistindo essa live através desse estudo, que ao final do vídeo dê lá o seu joinha, faça o seu comentário e também compartilhe essa mensagem com a sua rede de contatos de amigos, irmãos, familiares, para que a palavra de Deus possa expandir e alcançar outras pessoas que precisam ouvir a mensagem. A Bíblia diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como que a fé vai brotar no coração das pessoas se elas não ouvirem a palavra? Pois a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então você que compartilha as mensagens que nós postamos aqui está contribuindo na propagação do Evangelho, tá bom? Você vai fazer o crivo, a análise e ver se o conteúdo ele é edificante e pode abençoar outras vidas, e assim sendo, faça esse compartilhamento e traga o seu comentário, que eu acredito que é de muita importância para a gente poder estar fazendo outros vídeos, trazendo estudos específicos dentro de temas que os irmãos e irmãs porventura sugerirem e a gente vê a relevância do assunto, tá bom? Antes de darmos início à leitura da lição, eu gostaria de fazer uma breve oração para podermos dar início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Amém? Senhor Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos por estar na tua presença. Estaremos neste momento falando a tua palavra, levando ensinamento e instrução aos teus filhos e filhas que serão alcançados por esse vídeo, Senhor. Deus, que o teu Espírito Santo assim nos conduza e guie na verdade, a fim de instruirmos e ensinarmos o teu povo, conforme a tua verdade, para que eles cresçam em graça, em sabedoria, em entendimento, e alcancem, ó Deus, crescimento, fortalecimento, maturidade espiritual, para poderem chegar ao pleno conhecimento da verdade em Cristo Jesus, e assim poderem, com eficácia, darem frutos na tua obra e reino para a glória do teu nome. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. Lição de número 10. Tema da lição: a intercessão pelos Efésios. O texto áureo está lá no livro aos Efésios, capítulo 3, versículo 14 e 15, que diz assim: Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai,
de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Aos Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. Verdade prática. Devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos no poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A leitura bíblica em classe da lição de hoje, ela se encontra no livro aos Efésios, capítulo 3. Nós estaremos lendo do versículo 14 ao versículo de número 21. Versículo 14 diz assim: Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a ele seja a glória na Igreja, por Cristo Jesus, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos como objetivo geral da lição de hoje o seguinte tema: aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Então esse é o nosso objetivo geral. E temos 3 objetivos específicos. O primeiro deles é refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. Segundo objetivo específico, destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. E o terceiro objetivo específico é conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Então esses são os nossos 3 objetivos específicos, salientando o objetivo geral, que é aprender acerca da eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da igreja. Se nós pegarmos a leitura bíblica em classe, lá no versículo de número 14, nós vamos observar que Paulo, ele está agora, ao escrever a carta, se colocando de joelhos na presença de Deus para orar. Versículo 14. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Ou seja, Paulo está diante de Deus intercedendo pela igreja, os irmãos que compõem a igreja na cidade de Éfeso. Na questão do objetivo específico que o comentarista propõe aqui, para nós podermos refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo. E aí nós vamos lá, meus irmãos, para o tópico de número 1 da lição, cujo título diz: corroborados com o poder do Espírito Santo. Corroborados com o poder do Espírito. Primeira definição, nós precisamos aqui definir o que significa a palavra corroborado. Não é uma palavra usual, cotidiano do nosso dia a dia. Mas a palavra corroborado, ela significa confirmado, tá certo? Então, vamos aqui ler novamente esse tema do tópico 1 e usar a palavra confirmado.
confirmado com o poder do Espírito. Lembramos aqui que nós estamos num ensinamento gradativo, onde nós viemos gradativamente aprofundando o nosso conhecimento, e da lição passada para essa, é importante a gente ter a convicção, a certeza de que aqueles irmãos da igreja de Éfeso aqui já estavam, vamos dizer assim, dentro de um contexto de crescimento espiritual e de entendimento um pouco avançado. Eles não eram mais neófitos ou novos convertidos. Eles eram pessoas convertidas, pessoas crentes, e estão diretamente num caminho de crescimento espiritual. Aqui nós podemos buscar aplicar o contexto. Paulo ele está orando para que aqueles irmãos convertidos, tanto judeus quanto gentios, eles pudessem agora compreender, entender exatamente o contexto de que eles estão confirmados através do poder do Espírito Santo. Quando que isso acontece, essa confirmação do Espírito Santo na vida do homem, na vida da mulher? Se nós lermos aos Efésios capítulo 1, versículo de número 13 e versículo 14, ele diz que quando a pessoa ouve o evangelho da verdade, a pregação desse evangelho, a pessoa, ela dando crédito, ela recebe o penhor da herança, o Espírito Santo, e ela é selada com esse Espírito Santo. Sendo selada com o Espírito Santo, significa que essa pessoa agora é templo, é morada do Espírito Santo. E é por isso que Paulo ele vai orar no capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21, para que todas aquelas pessoas que se arrependeram dos seus pecados, se converteram dos seus maus caminhos, possam entender de uma vez por todas que elas são templos, que elas são moradas e que elas são a habitação do Espírito Santo. E aí ele vai usar o texto, a palavra corroborado, aonde ele coloca confirmado numa tradução mais usual para o nosso vocabulário. Alguém confirmado com o poder do Espírito Santo. E é por isso que ele vai dizer, e aí eu quero que você abra a Bíblia, no versículo 16 e versículo de número 17, do capítulo 3, onde ele diz assim: para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Então o apóstolo ele iniciou essa oração ao Senhor com um pedido duplo aos irmãos em Éfeso. O primeiro pedido é que o poder do Espírito ele esteja dentro do homem interior e que a presença de Cristo ela possa habitar dentro do coração de cada crente, tá certo? Então esse é o propósito da oração de Paulo. Ele está orando para que aqueles irmãos, aquelas irmãs, aquela igreja seja fortalecida espiritualmente, para que aqueles irmãos amadureçam e compreendam plenamente a sua posição agora em Cristo, ou seja, como membros do corpo de Cristo. E aí ele vai usar no subtópico 1, o comentarista ele vai falar aqui acerca das riquezas da sua glória. E aí diz o texto assim: Paulo apresentou sua oração confiado nas riquezas da glória de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória. Efésios 1:17. Também que Deus é cheio de abundantes riquezas, com a sua graça. Efésios 2:7 e 3, versículo 8. E o que significa isso? Significa que o nosso Deus ele é possuidor de todas as glórias, despenseiros de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pediu para que a igreja fosse o quê? Fortalecida com poder, que fosse habitada por Cristo, que compreendesse o amor divino e que tivesse um pleno desenvolvimento
espiritual. Aqui nós podemos dizer, meus irmãos, que aqui existe 4 alicerces que estão pautadas a oração do apóstolo Paulo. Eu vou repetir. Primeiro, ele orou para que a igreja fosse fortalecida com poder. Segundo, que essa igreja fosse habitada por Cristo. Terceiro, que essa igreja compreendesse o amor divino. E quarto, que essa igreja tivesse um desenvolvimento pleno, espiritualmente falando. Ou seja, o desejo dele era que essa igreja amadurecesse, fosse em direção ao alvo. Em direção ao alvo significa chegar ao pleno conhecimento da verdade, tá certo? O segundo subtópico, ele vai tratar sobre fortalecidos com poder. Aí eu quero fazer uma pergunta aos irmãos e às irmãs. Quando Paulo está falando fortalecidos com poder, qual poder é esse? Do que Paulo está falando? O que ele está querendo se referir aqui? Né? Normalmente, quando nós ouvimos a palavra poder, nós já associamos poder a operações, a sinais, a maravilhas. Mas eu quero dizer aos irmãos e irmãs que quando Paulo está orando para ser fortalecido no poder, não é esse o propósito, não é esse o objetivo, não é esse o alvo da sua oração, tá certo? Por quê? Porque Paulo aqui, no subtópico de número 2, quando ele vai falar de fortalecidos com poder, ele vai fazer alusão e ele vai buscar objetivamente dizer diante do Senhor que Deus dê àqueles irmãos que estão em Éfeso e às irmãs que estão em Éfeso uma coisa que eu vou chamar assim de fome e sede de justiça, desejo de ser revestido, desejo de se encher do Espírito Santo. Este era o maior objetivo do apóstolo Paulo, que o Espírito de Deus despertasse no coração daqueles irmãos e irmãs o desejo. E aí eu vou dizer em uma palavra muito clara, buscar o batismo no Espírito Santo, se encher do Espírito Santo, se revestir no Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo. Porque quando nós falamos de poder, e aí eu estou com um dicionário aberto aqui, e aí eu quero ler algumas definições do que representa e o que significa poder. Quando eu falo de poder, eu posso falar de força física. Daniel capítulo 8, versículo 6. Quando eu falo de poder, eu posso falar de domínio também. Livro de Juízes capítulo 13, versículo 5. Quando eu falo de poder, eu também falo de autoridade para agir. Livro de Salmos 62, 11 e Romanos 9, 22. E quando eu falo de poder, eu também estou falando de força espiritual. Livro de Miqueias, capítulo 3, versículo 8. Quando eu falo aqui de ser fortalecido com poder, Paulo, o objetivo dele é que esses irmãos fossem fortalecidos espiritualmente. E como que o crente hoje ele é fortalecido espiritualmente, se não quando ele é batizado no Espírito Santo? Então fica a orientação, fica a dica aos irmãos e irmãs. Você, meu irmão e minha irmã, que frequenta as igrejas Assembleia de Deus, que pertence a uma igreja pentecostal, nós temos uma doutrina chamada doutrina do Espírito Santo, ou pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. E dentre um dos fragmentos dessa doutrina, nós acreditamos piamente na doutrina do batismo no Espírito Santo. E Paulo, quando estava orando à igreja de Éfeso, ele estava exatamente orando nesse propósito, para que aqueles irmãos também experimentassem o grande, vamos dizer assim, o grande momento da vida cristã, que é o quê? Que é ele ser revestido com poder. Poder esse que está descrito lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Quando Jesus, antes de ascender aos céus, ali naquela congregação em cima do Monte Sinai, do Getsemane, ou seja, ele com mais de 500 discípulos ao seu redor, ele disse para aqueles que o seguiam, que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos com poder.
E quando eles foram revestidos do poder, a Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, que o Espírito de Deus distribuiu sobre eles línguas repartidas como que de fogo. E ali eles foram cheios do Espírito Santo. Esses cheios do Espírito Santo aqui é o revestimento de poder através da operação e atuação direta do Espírito, outorgando ao corpo membrezil, ao crente, o dom do Espírito, ou dons do Espírito, para que ele possa receber essas virtudes e essas graças. E é exatamente por isso que no subtópico 1 fala de riquezas da sua glória, que também traz no capítulo 1 e 2 aos Efésios de riquezas da sua graça. Ou seja, o Senhor deseja adornar a igreja, o Senhor deseja revestir a igreja, o Senhor deseja preparar cada irmão e cada irmã através do fortalecimento espiritual no revestimento de poder pelo Espírito Santo. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada. Corroborada, como eu disse, é confirmada com poder pelo Espírito no homem interior. Ou seja, nós somos batizados com o Espírito e nós somos batizados no Espírito. Logo, confirmando o batismo com e o batismo no, esse crente ele vai o quê? Ser edificado, ele vai crescer espiritualmente e ele vai produzir abundantemente tanto na obra quanto no reino de Deus. Esse era o desejo do apóstolo Paulo. E essa igreja, a igreja que estava em Éfeso, ela foi uma igreja que deu muito fruto na obra de Deus. Eu quero ler com os irmãos e irmãs no livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Vamos ver como Jesus enxergava a igreja de Éfeso em relação à questão da produtividade, do trabalho deles. Olha o que diz o versículo 2, capítulo 2, versículo 2 do livro de Apocalipse. Eu sei as tuas obras, sei o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Ou seja, Jesus, ao se referir à igreja que estava em Éfeso, para o apóstolo João, no livro do Apocalipse, reforça exatamente esse contexto. Paulo orou para que os irmãos pudessem ser fortalecidos com poder e buscassem esse revestimento. Qual foi o resultado? O resultado está lá, no livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Essa igreja foi uma igreja atuante, uma igreja produtiva, uma igreja que deu muito fruto e muito resultado no reino de Deus. E esse é o desejo do nosso Deus e também é a minha oração para com a tua vida e a vida de cada um dos irmãos. Continuando aqui no subtópico de número 2, olha o que diz ainda o comentarista. A petição de Paulo não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito Santo, absolutamente. Nós que cremos no Evangelho já recebemos o Espírito Santo. Por isso que nós dizemos que é o batismo com o Espírito Santo. Mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Por isso eu estou trazendo aos irmãos que, ao se referir no fortalecimento com poder, Paulo não tem outro objetivo senão que Cristo faça nascer no coração daqueles irmãos e irmãs o desejo de buscar o revestimento no poder do Espírito Santo, que é o batismo no Espírito, tá certo? Ainda Paulo, o comentarista ainda coloca aqui, Paulo está enfatizando que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo. Absolutamente, é lógico. Ou seja, meus irmãos, nós só estamos de pé porque a palavra de Deus está em nós. Nós só estamos em pé porque o Espírito de Deus habita em nós. Por que o Espírito de Deus ele vem fazer morada em nós?
Por que que o Espírito Santo de Deus vem habitar em nossa vida? Porque nós temos 4 embates cotidianos para travar. Primeiro, nós temos que lutar e vencer o pecado. Segundo, nós temos que lutar e vencer o mundo. Terceiro, nós temos que lutar e vencer e resistir ao diabo. E quarto, nós temos que lutar e vencer o quê? A morte. Esses são os nossos 4 adversários. E somente com o poder da palavra e com o Espírito Santo é que poderemos triunfar e alcançar a vitória nesta caminhada cristã. Tá certo? E aí eu quero trazer aos irmãos neste momento um contexto que é muito importante. E aí eu quero que você abra a Bíblia comigo lá no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 2. Nós vamos estar lendo lá, versículo de número 12 ao versículo de número 16, que é exatamente o que Paulo espera, que é exatamente o que Deus espera de nós, que é exatamente o que Cristo espera de nós. O que é que Paulo, que Deus e que Cristo espera de cada um de nós? Que alcancemos e obtenhamos a mente de Cristo, tá certo? Nós precisamos alcançar a mente de Cristo. Olha o que diz, 2 Coríntios capítulo 2, versículo de número 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ou seja, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que é Deus habitando dentro de nós, que tem objetivos, meus irmãos. O Espírito de Deus que habita em nós, ele tem objetivos. Ele fala, ele ouve, ele sente, ele vê. Ele pode se alegrar, ele pode se entristecer. Ele te ajuda, ele te fortalece, ele te renova, ele te sustenta. Ele te consola. O Espírito de Deus, ele age de várias formas e maneiras dentro da vida cristã nossa, tá certo? Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus. Versículo 13. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana. Por que pregamos o Evangelho? Por que conseguimos entender a palavra de Deus? Porque temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o Espírito da verdade, tá certo? É o que Paulo está se referindo aqui no versículo 13. Não falamos com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com coisas espirituais. Eu não posso comparar uma coisa espiritual com uma coisa natural. Coisas espirituais se discernem espiritualmente. A palavra de Deus, por mais que os homens a enxerguem, muitos deles, como um livro qualquer, nós não a reconhecemos como um livro qualquer. Nós a reconhecemos como a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus e Deus é Espírito, logo eu só consigo compreender, entender e aprender dessa palavra se eu tiver um auxílio do céu. E quem é o auxiliador, o ajudador, que vai nos conceder a oportunidade de aprender a palavra? Resposta: Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito de conhecimento, o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação. É esse Espírito, o Espírito de Deus, que habita em nós, que vai nos ajudar a compreender e entender os mistérios de Deus. Olha o que diz o versículo de número 15. Versículo 14 ainda. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. É por isso que Nicodemos, ele, ao procurar Jesus, ele não tinha ainda entendido, compreendido quem era Jesus. Mas ele, vendo as obras, ele estava no caminho, ou seja, Deus lhe deu pistas de que estava no caminho certo. Então ele disse: ninguém pode fazer essas coisas se Deus não é contigo, falando diretamente para Jesus. E Jesus lhes diz: Nicodemos, se você não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, não pode ver as coisas do reino de Deus. É exatamente a aplicação dentro desse contexto aqui. Ou seja, uma pessoa, para entender as coisas espirituais, ela tem que sair do nicho, ou seja, do âmbito da naturalidade material, e adentrar
no nível espiritual. E um homem só pode entrar no contexto espiritual se ele morrer para o mundo e nascer para Deus. Por isso, o novo nascimento. Versículo 15. O que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que ele possa instruí-lo? Aí eu vou te responder, ninguém. Mas, Paulo diz, nós, dizendo eu, Paulo, e todos os crentes nascidos de novo, temos a mente de Cristo. É exatamente isso que nós precisamos buscar, obter, meus irmãos. É isso que precisamos alcançar, obter e alcançar a mente de Cristo. É pensar como Cristo pensava. É buscar compreender as coisas de Deus como Cristo deixou registrado nas Escrituras através dos seus servos, tanto apóstolos quanto profetas, que nós aprendemos na lição passada, tá certo? Então guarde isso. Você precisa buscar e alcançar a mente de Cristo. E você não está sozinho. O Espírito Santo que habita na sua vida vai te ajudar, assim como tem me ajudado, tá certo? Subtópico de número 3. Habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. Efésios 3,17. O que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. Isso é uma verdade, tá certo? Ou seja, aqui ele está orando para que Cristo habite pela fé no coração. Cristo habitando pela fé no coração significa a presença de Deus através do Espírito Santo no coração daqueles irmãos. E que a mensagem do Evangelho fosse compreendida plenamente por eles, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu quanto do gentio. Mas no sentido literal também, se nós olharmos para o livro do Apocalipse, capítulo 1, nós vamos observar que Cristo, ele anda no meio dos 7 castiçais, tá certo? De forma literal, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome dele, Cristo estará presente. Não importa se é numa casa, não importa se é na rua, não importa se é dentro do templo, não importa. Aonde estiverem reunidos como igreja, 2 ou 3, ali ele estará presente. E muito mais, você como membro do corpo de Cristo, você está ligado diretamente em Cristo. Tá certo? Vamos lá. E aí eu gostaria de ler só um texto para que os irmãos percebam que nós temos uma dependência do Senhor. Tantos os obreiros, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores, irmãs do ciclo de oração, missionários, novos convertidos, irmãos de mais idades, anciãos, jovens, adolescentes, nós temos uma dependência de Cristo. E a melhor ilustração para mostrar isso é João capítulo 15, quando Jesus ele nos dá o ensinamento da videira verdadeira. Aonde ele diz que ele é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. E aí ele olha para os discípulos e diz para os discípulos, e vocês, discípulos, são os ramos que estão ligados em mim. Você, meu irmão, você, minha irmã, é um ramo que está ligado na videira verdadeira que é Cristo. Agora, observe o que diz João capítulo 15, versículo de número 5. Abra sua Bíblia comigo lá. E aí eu vou te responder exatamente o porquê que nós somos dependentes de Cristo. Capítulo de número 15, versículo de número 5. Olha o que diz o texto. Jesus dizendo, é Jesus quem falou esta parábola, ou que contou essa história. Ele disse assim, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, eu encerro esse tópico 1, dizendo que cada irmão e irmã precisa estar confirmado, convicto, consciente
alcançando a mente de Cristo, sendo revestido de poder no Espírito Santo e buscando Cristo habitando em vosso coração pela fé e sendo totalmente dependente dele. Fazendo assim, você poderá fazer a obra de Deus, não apenas o que Cristo fez, mas ainda poderá fazer coisas maiores. Quando eu falo de maiores, é em extensão, alcance, abrangência, longitude, tá certo? Podemos fazer muita coisa em nome do Senhor, se assim estivermos confirmados e firmados em Cristo Jesus. Vamos lá para o tópico de número 2. Arraigados e fundados em amor. O tópico de número 2, ele fala sobre a palavra arraigado, e aí eu quero definir a palavra arraigado. Arraigado é a mesma coisa que está firmado como uma raiz. Firmar como raiz. E também ele fala e usa a palavra fundado. Fundado aqui é a mesma coisa que alicerçado, tá certo? Nesse contexto aqui, o que nós observamos? Que a expressão arraigado e fundado em amor, que Paulo utilizou em Efésios 3,17, está comparando os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Isso indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. Meus irmãos, vale uma reflexão nesse exato momento, dentro do contexto do Evangelho. E aí, quando o comentarista ele coloca no subtópico do tópico 2, o subtópico 1, ele diz assim, amor, a virtude cristã. No subtópico 2, ele diz assim, arraigados e fundados em amor. E no subtópico 3 ele diz a intensidade do amor de Cristo. Então ele vai envolver nesse contexto aqui a compreensão do amor, o entendimento do amor. Agora observe que amor é esse que eu e você precisa estar arraigado e fundado. Que amor é esse? A Bíblia Sagrada diz que Deus é amor. É essência do nosso Deus ser amor. Observe o que eu vou te dizer. Não é porque você é crente hoje que Deus te ama mais do que quando você não era crente. Porque Deus é amor. Independentemente de como você está hoje ou como você estava ontem, o amor de Deus por mim e por você é o mesmo. A Bíblia diz, João capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se Deus assim nos amou, sendo nós ainda pecadores, estando distantes dele, afastados dele, cometendo toda sorte de pecados e mazelas, ou seja, se ele assim já nos amava lá atrás, será que o amor dele aumentou hoje ou o amor dele é incomensurável, ou seja, não tem como mensurar o tamanho do amor de Deus? Deus não ama um mais do que o outro, porque Deus não faz acepção de pessoa. Deus é justo. O amor de Deus é igual para com todos os homens. Mas isso não significa que o amor de Deus anulará a sua justiça. Isso não significa que o amor de Deus anulará o seu juízo. Não. Porque a Bíblia diz assim, que aquele que esconde a vara do filho, odeia ele. A Bíblia diz assim que é melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. Ou seja, Deus é amor. E por ser amor, Deus disse que todos os homens estavam separados dele. Mas o que é que faz com que os homens venham à presença de Deus? Eu vou te responder. É o amor de Deus. Nós fomos atraídos pelo amor de Deus. E o amor de Deus é revelado claramente e de forma concreta, em obra, em verdade, através da morte de Cristo.
Ou seja, é exatamente o contexto de morte do Senhor Jesus, do único Filho de Deus, daquele que era inocente, daquele justo. Esta morte é a manifestação clara do amor de Deus por nós. Deus nos ama, e é por isso que você é crente, e é por isso que você está na presença de Deus, e é por isso que eu estou na presença de Deus. Deus nos ama, e é por isso que os homens ainda estão na face da terra, porque o amor de Deus, neste momento, ainda está sendo derramado aos homens na terra. Mas aqueles que ignorarem esse amor de Deus, um dia terão que colher o amor de Deus também, com uma dose de juízo e de justiça. Amém? Então vamos lá. A Bíblia Sagrada diz que aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. A Bíblia diz: foi por amor que Cristo se entregou por nós, para resgatar a humanidade. Livro aos Efésios capítulo 5, versículo 2. Também a Bíblia diz que o amor é um resumo da lei e dos profetas, ou seja, as leis e os profetas se resumem em uma palavra: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A prova da nossa filiação com Deus está no amor com que Ele nos amou. 1 João 4, 7. E esse amor deve ser expresso não apenas em palavras, mas em atitudes concretas. E é por isso que Deus amou, que deu o seu único Filho. É por isso que Jesus nos amou, que se entregou por nós na cruz no Calvário. E é por isso que o Pai e o Filho nos amou, que enviou o Espírito Santo. Agora vale uma pergunta: se Deus assim nos ama, se Jesus assim nos ama, se o Espírito Santo assim nos ama, como é que o cristão, como é que o servo de Deus, como é que a serva de Deus pode demonstrar o seu amor para com o seu Deus em relação ao seu semelhante? Quero que os irmãos e as irmãs abram a Bíblia lá comigo, por favor. Livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 14. Vamos ver o que Paulo ele escreveu nesse livro aos irmãos que estavam na igreja de Coríntios. Livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 14. Olha o que diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. 2 Coríntios 15, 14, parte A. Porque o amor de Cristo nos constrange. Meus irmãos, o amor de Cristo na vida cristã, ele deve gerar o constrangimento. A questão aqui do constranger é impulsionar o cristão a não viver mais segundo os rudimentos do mundo no qual vivera antes de conhecer o Evangelho, mas que ele viva uma nova vida. Se antes ele era servo do pecado, agora ele tem que ser servo da justiça. Se antes ele estava no serviço e na obediência, debaixo do jugo e da escravidão do pecado, do mundo e do diabo, agora ele tem que viver debaixo do jugo de Cristo. Jugo suave, fardo leve, debaixo da direção e orientação do Espírito Santo. Por quê? Romanos capítulo 5, versículo 5, esse amor que Deus tem, que é parte da sua essência, ele compartilha com o homem, ele compartilha conosco, ao ponto de constranger os seus servos e servas a não viverem mais para si, mas viverem para Cristo. É por isso que no versículo 17 lá de 2 Coríntios, capítulo 5, ele vai dizer: aqueles que estão em Cristo
nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Romanos 5,5. Olha o que diz o texto. Paulo escreveu para a igreja de Roma. E ele disse assim, revelação do Espírito Santo: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus, olha, não é o amor do homem. O amor do homem é o amor fraternal. O amor do homem é o amor carnal. O amor do homem é o amor voltado no sentido material. O homem pode amar objetos, o homem pode amar pessoas, o homem também pode amar a Deus, mas o amor de Deus, ele é derramado, versículo 5, em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Como eu li anteriormente, num texto bíblico, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito de Deus. E ao receber o Espírito de Deus, recebemos também de presente o quê? O amor. O amor de Deus está derramado no coração de cada irmão, de cada irmã, pelo Espírito Santo. Lembra lá no livro de João capítulo 15, versículo 16? O texto diz assim: não fosse vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. E o Senhor nos escolheu para quê? Para que você vá, para que eu vá, e eu e você possa dar o quê? Fruto. A fim de que esse fruto permaneça. E que fruto é esse? Esse fruto está registrado lá no livro de Gálatas, capítulo 5, onde Paulo diz que nós temos que produzir o fruto do Espírito. E aí perceba que o fruto do Espírito, o primeiro elemento desse fruto é chamado de amor. Ou seja, somente uma pessoa que se arrepende dos seus pecados, que recebe o Espírito Santo, se converte dos seus maus caminhos, pode trilhar um caminho para alcançar a mente de Cristo, sendo corroborado com o poder no Espírito Santo, para também ser o quê? Arraigado, ser fundado em amor pelo Espírito Santo. Com qual objetivo? Produzir, dar fruto, frutificar na obra e no reino de Deus. Frutificar o quê? O amor, a alegria, a paz, a bondade, a fidelidade, a fé, a mansidão, o domínio próprio, a temperança, a perseverança. Olha quantos elementos nós podemos desenvolver na nossa vida através do Espírito Santo que habita em nós.